Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Reverendo Hernandes, que alegria poder gravar com o irmão mais um programa Cada Dia. É um privilégio, pastor Jailton, e sobretudo nesse tempo de hoje, tratando de um assunto da mais alta importância para todas as pessoas, mormente para o povo de Deus, né? É uma coisa fantástica poder repartir com você aqui, compartilhar com você esse programa e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Então eu sei que você está curioso para saber a respeito do tema do programa, mas antes de divulgar o tema, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos abordar o seguinte tema: a vitória sobre a morte. Pastor Hernandes, no calendário litúrgico, a semana que vai se findando tem uma temática a respeito da Páscoa. E como é praxe no nosso programa, nós vamos começar já com uma provocação. É lícito o cristão celebrar a Páscoa? Pois bem, a sua pergunta de fato é um pouco provocante. A Páscoa é uma festa judaica. E esta festa talvez seja a mais importante festa do calendário judaico. Porque a Páscoa registra o momento histórico da saída do povo de Israel de uma amarga e longa escravidão no Egito. O que determinou aquela festa foi que, na noite da libertação, o anjo do Senhor passou pela terra do Egito, matando o primogênito de todas as famílias, até dos animais. Mas houve uma orientação ao povo hebreu, que se matasse um cordeiro e colocasse o sangue desse cordeiro no batente das portas, e naquela noite, quando o anjo passasse pela terra do Egito, ao ver o sangue, ele passava por cima e não aplicava ali o juízo. No inglês, a palavra Páscoa é Passover, é passar por cima. E foi exatamente o que o anjo fez, passou por cima da casa que tinha o sangue e ali não aplicou o juízo. Aquela foi a noite da libertação. A partir daí, todos os anos, se celebrava essa festa em Israel com a matança de um cordeiro. Então, o sangue era vertido, a carne era assada, comia-se com ervas amargas, com pães sem fermentos, e isso apontava para um evento final de consumação dessa celebração. E é nesse sentido que João Batista olhou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, exatamente na festa da Páscoa, é que ele entra em Jerusalém. Nesta época, a festa era tão importante que a população de Jerusalém quintuplicava. E então, quando todos os cordeiros estavam sendo separados e selecionados para serem mortos, naquela sexta-feira da festa da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado.
como sacrifício perfeito, como sacrifício final, como sacrifício cabal, de tal maneira que com a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele varreu do altar todos os cordeiros mortos. Mas é curioso que antes disso, o Senhor Jesus no cenáculo, na quinta-feira à noite, ele pega um pão, o parte e disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Pegou o vinho e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos. Ali Jesus estava fazendo um corte, ali Jesus estava fazendo uma transição radical, mostrando que a Páscoa judaica vigia ia até ali. A partir dali não tinha mais matança de cordeiro. A partir dali, ele, o Cordeiro de Deus, daria a sua vida. E nunca mais precisaria se repetir a matança de cordeiros, porque todos esses cordeiros apontavam para ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, respondendo a sua pergunta provocante, nós hoje não celebramos mais a Páscoa judaica. Por quê? Porque a Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós celebramos hoje a morte de Cristo na cruz, mas celebramos, sobretudo, a vitória de Cristo sobre a morte na sua gloriosa ressurreição. Bom, então vai outra pergunta provocante. Tem sido a marca do nosso programa despertar a sua atenção por meio de questões que são de suma importância e questões que são respondidas sempre à luz da Bíblia. É muito importante. E onde entra o coelho nessa história? Bom, o coelho é um intruso. O coelho é tão intruso quanto o chocolate também, porque a Páscoa não tem a ver nem com coelho nem com chocolate. A Páscoa tem a ver com cordeiro e com sangue, mas com cordeiro e sangue tipificando o cordeiro perfeito e o sangue de Cristo vertido naquela cruz. Então, o cordeiro e o chocolate é uma criação do comércio, são os garotos propaganda, é a comercialização de uma festa que é sagrada, que é religiosa, que não tem nada a ver com essa comercialização. Nada contra os coelhos e nada contra o chocolate, né? O chocolate é um alimento maravilhoso e eu gosto de chocolate, eu acho que o irmão também gosta. E agora, ligar o ovo de Páscoa com a Páscoa verdadeira não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós, aliás, como cristãos, nem devíamos incentivar isso, para não alimentar na mente das pessoas essa ideia de que Páscoa está ligada a ovo de chocolate, que Páscoa está ligada a coelho. Não, Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa não tem nada a ver com chocolate. A gente deve comprar chocolate e comer se é possível, se pode, se é legítimo, se tem saúde para tal, se é recomendável para tal, um alimento maravilhoso, mas associar a Páscoa com chocolate, associar a Páscoa com coelho é uma inversão ou uma adulteração daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira Páscoa. Nós queremos convidar você para, no próximo domingo, amanhã, vir com a sua família para participar do culto na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, uma palavra especial ao seu coração a respeito do sentido da morte substitutiva, da morte vicária do nosso Redentor. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Nós temos o culto às 9 horas e logo em seguida a Escola Bíblica Dominical com uma palavra especial ao seu coração. Você não pode ficar de fora. Celebrar... E nós temos também o culto da noite, né? O Sim. culto das 19 horas. E eu acho que é tão bom quando a gente pode pegar a nossa família e levar para a igreja, não é não? Tem tantas coisas hoje disputando o nosso coração, a nossa agenda, a atenção dos nossos filhos. Então, quem sabe você, pai, você, mãe, que está nos assistindo aí, pegue seus filhos, leve lá para a primeira igreja. Nós vamos contar para vocês lá a verdadeira história da Páscoa, em detalhes, né? Perfeito. Em detalhes. E isso vai ser um aprendizado maravilhoso para você e para os seus filhos, certamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Pastor Hernandes, agora no segundo bloco nós vamos falar a respeito de algo de suma importância atrelado à questão da morte de Cristo. O porquê da morte de Cristo? Qual a razão, qual a finalidade da morte de Cristo? Pastor Jailton, a sua pergunta é da mais alta importância, porque algumas pessoas podem pensar que Cristo morreu porque ele foi uma vítima do sistema, ou uma vítima da orquestração do sinédrio judaico, que por inveja arquitetou, conspirou contra ele nos bastidores do poder eclesiástico. Outros podem pensar que Cristo morreu porque Roma, com seu poderio militar, de fato o sentencia à morte, uma vez que ele se declarou rei. Ou outros podem pensar que ele morreu porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque os soldados, com crueldade, o pregaram naquela cruz. Embora isso seja verdade, de fato, Judas o traiu, Pedro negou, o sinédrio o traiu, o prendeu de forma ilegal, Pilatos o sentenciou covardemente, apesar de estar consciente da sua inocência. A morte de Cristo não foi planejada pelo homem. A morte de Cristo foi planejada no céu, na eternidade, pelo próprio Deus. Está escrito em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Toda a história pregressa era uma preparação para esse momento crucial da morte de Cristo. De tal maneira que a morte de Cristo não foi um acidente e a sua ressurreição não foi uma surpresa. Tudo isso estava dentro da agenda de Deus, sendo trabalhado detalhadamente ao longo da história. E o apóstolo Paulo, quando ele vai interpretar isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, nós estávamos lá no Calvário, não na cruz da direita, não na cruz da esquerda, mas na cruz do centro. Cristo morreu porque ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E como o salário do pecado é a morte, então, quando ele se fez pecado, assumiu o nosso lugar como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, a lei exigiu que ele morresse. A justiça do próprio Pai exigiu que ele morresse. E ele morreu morte vicária, ele morreu morte substitutiva, ele morreu no nosso lugar, em nosso favor. Morreu a nossa morte. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. A cruz, pastor Jailton, é a síntese da justiça de Deus e do amor de Deus. Onde no Salmo diz, o livro do Salmo diz que a paz e a justiça se beijaram. A morte de Cristo é o ponto central da história do cristianismo. Enquanto você não compreender por que ele morreu, o cristianismo talvez não faça tanto sentido para você. Mas a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Paulo, trazendo isso a um campo mais pessoal, diz que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados. Pastor Hernandes, é muito comum no período da Páscoa, enfatizar o sofrimento do nosso Redentor, enfatizar suas dores, destacar suas feridas. A minha pergunta é, o que mais causou dor no Redentor? O aspecto físico ou o aspecto espiritual? Veja bem, por muitos anos as pessoas questionaram isso. Por exemplo, por que Jesus disse lá no Getsêmani para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a minha alma está profundamente triste até a morte? Quando lemos nos anais da história que mártires cristãos foram para as fogueiras, para as fornalhas, jogados a esferas, cantando.
Será que Cristo foi mais frágil do que os mártires? Será que a angústia de morte dele era por saber que ele seria preso naquela noite, abandonado pelos seus discípulos, cuspido pelo sinédrio, açoitado no pretório romano e pregado naquela cruz? E a resposta à sua pergunta é claro que Jesus sofreu fisicamente. Ele sentiu dores, ele era homem de dores. Aqueles golpes não foram fictícios, foram reais. Aquela coroa de espinho não foi uma ilusão, era um fato. Aqueles pregos que rasgaram suas mãos foram realidade absoluta. Ele sofreu 6 horas, cãibras, sede, dores atrozes. Mas o grande sofrimento do Filho de Deus não foi fundamentalmente o sofrimento físico, o que o levou à angústia no Getsêmani, é que ele estava diante de um cálice. E ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre você e sobre mim, sobre nós. E Jesus teve que sorvê-lo sozinho. Foi exatamente o abandono do Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que Jesus se fez pecado por nós, até o sol escondeu o rosto dele. Aquele momento ele foi desamparado naquela cruz para nos amparar. Deus aplicou nele o golpe que devia aplicar em nós. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Então foi exatamente o sofrimento moral e espiritual do Senhor Jesus Cristo, a sua maior agonia no Calvário. Foi quando ele se fez pecado por nós, maldição por nós, quando ele morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. A Bíblia diz que Deus agradou-se em moê-lo, em entregá-lo em nosso favor, para que nós pudéssemos então obter a redenção. Nesse pouco tempo que nos resta, pastor Hernandes, para a finalização do segundo bloco, é possível salvação à parte do Cordeiro de Deus? Pastor Jailton, se eu afirmasse que seria possível, eu estaria dizendo que o plano de Deus foi um plano muito fracassado, frustrado, que não alcançou o seu objetivo. Deus estabeleceu um plano eterno, perfeito, eficaz, e de tal maneira que não há outro caminho a não ser Jesus, não há outra porta a não ser Jesus, não há outro mediador a não ser Jesus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus. Não há outro que possa perdoar pecados a não ser Jesus. Não há nada, nem ninguém que possa limpar os nossos pecados, além do sangue de Jesus. Então, não há salvação fora de Jesus. Nem as suas obras, nem a sua religião, nem os seus méritos, nem os seus predicados morais, nem qualquer rito religioso, nem qualquer sacrifício pessoal pode salvar você. Só Jesus salva. Nós estamos caminhando para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Pastor Hernandes, agora no terceiro e último bloco, nós vamos tratar a respeito de um aspecto que me parece pouco abordado. Fala-se muito a respeito da sexta-feira, da dor, do sofrimento e da morte. E me parece que pouco a respeito do domingo, da ressurreição, da vida, da vitória. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco a respeito dessa questão. Muito obrigado pela sua pergunta, pastor. Veja bem,
Disse no bloco anterior que a morte de Cristo não foi um acidente e que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Ele mesmo, só no Evangelho de Mateus, profetizou 4 vezes que ele seria morto e que ele ressuscitaria. O Salmo 16, um salmo profético e messiânico, diz que a morte não poderia detê-lo. Então, a ressurreição de Cristo é um fato real, muito combatido pelos céticos, mas o Senhor Jesus Cristo, ele também ressuscitou segundo as Escrituras. O mesmo Deus que disse que ele morreria pelos nossos pecados, nas suas escrituras, na sua palavra, diz também que ele ressuscitaria. Ele entrou, na linguagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitando dentre os mortos, sendo ele agora a ressurreição e a vida. A história chamada da Páscoa não termina na sexta-feira, de dor, de morte, de lágrimas, mas termina no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou e assumiu um corpo de glória, e ele assim voltou para o céu, e assim ele está à destra de Deus, e assim ele intercede por nós, e desse jeito ele vai voltar para julgar vivos e mortos e para conduzir a sua igreja para uma bem-aventurança eterna. Pastor Hernandes, nós sabemos que tantas pessoas em tantos lugares atravessam momentos tão difíceis, momentos sombrios, momentos de desespero, de angústia. Talvez o nosso telespectador que está nos assistindo esteja passando por um momento de desesperança, um momento de aflição, um momento sombrio na sua vida. O que a ressurreição de Cristo pode oferecer ao nosso telespectador no que diz respeito à esperança, à alegria, à vida? Muito obrigado por essa pergunta. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 8, especificamente no verso 18, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A ressurreição traz esperança por uma razão fundamental. A morte não tem a última palavra. O seu último endereço não é um túmulo gelado. Deus não criou você para a morte. Deus criou você para a vida. E Ele é o Deus da vida. É por isso que há esperança, porque ainda que na vida, do berço à sepultura, tenhamos enfrentado as lutas mais terríveis, as mais amargas, as mais profundas, a morte não é o fim da linha. A morte não tem a última palavra. O túmulo não é o nosso último endereço. Nós temos uma esperança de vida eterna. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, esse corpo que foi feito do pó, é pó e voltará ao pó, ele vai ressurgir. Nós vamos ter um corpo incorruptível, imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa que nós não precisamos ter medo mais da morte. Porque quando um crente no Senhor Jesus Cristo morre, imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória, já começa a desfrutar das venturas do céu. O seu corpo fica dormindo, não é a alma que dorme, é o corpo, até aquele glorioso dia quando Jesus vier em glória. E então, ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós não olhamos para um horizonte escuro, tenebroso, nós olhamos para uma manhã radiosa, ensolarada. Nós caminhamos não para um território de escuridão, mas caminhamos para a Nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar onde os remidos do Senhor estarão com Ele para sempre, sempre, sem choro, sem dor, sem lágrimas, sem luto, porque as primeiras coisas já terão passado.
Então o futuro nosso é glorioso, é bendito. Paulo diz que nós não teríamos condições de expressar isso em palavras, né? Nós não teríamos condições de descrever toda a glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor Hernandes, e se o nosso telespectador desejar conhecer mais a respeito deste assunto, se aprofundar mais, o que ele deve fazer? A primeira coisa é estudar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, então você pode ler a Bíblia aí na sua casa. Agora, você precisa de uma igreja, todos nós precisamos. Nós somos uma ovelha que precisa de rebanho, nós somos um membro que precisa de um corpo, nós somos um povo que não pode ficar isolado. Então, venha para a primeira igreja presbiteriana de Vitória. É uma igreja bíblica, é uma igreja que cuida de pessoas, uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que vai cuidar de você, da sua família, e nós queremos ajudar você nessa linda, gloriosa caminhada espiritual. Lá é uma igreja de Bíblia aberta, e você vai estudar conosco a Bíblia, você vai poder perguntar, tirar suas dúvidas e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor Hernandes, na finalização do último bloco, eu quero trazer uma palavra de gratidão ao Senhor, uma palavra de gratidão ao nosso telespectador, uma palavra de gratidão à equipe de Luz para o Caminho, porque aprove a Deus que nós estivéssemos na finalização, que nós estejamos na finalização de uma etapa do programa Cada Dia. Hoje nós estamos gravando o nosso penúltimo programa e nós queremos agradecer a sua audiência, nós queremos agradecer a sua atenção, nós queremos agradecer as suas orações, o seu trabalho de divulgação do programa Cada Dia. Nós estamos nos programando para alcançar os nossos telespectadores de uma outra maneira, de uma outra forma. E aqui significa apenas um até logo. Nós ainda teremos mais um programa no próximo sábado. E queremos que você continue nos ajudando na divulgação deste programa que tem abençoado tantas pessoas. No site da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, nós temos ali todos os programas, pastor. São 4 anos de programa. Exato. Né? Exato. Então, São 200 e tantos programas. Exatamente, eles estão lá disponíveis. Então nós queremos convidar você a visitar o nosso site, queremos convidar você a divulgar o nosso programa e queremos, acima de tudo, agradecer a você por sua audiência, por suas orações. Perfeito. Mas nós vamos buscar formas e meios, né, de que esta mensagem que temos compartilhado aqui possa também alcançar o seu coração de outras maneiras. E fique ligado, porque nós não estamos interrompendo a nossa comunicação com vocês, não. Nós queremos continuar compartilhando com você essas boas novas do Evangelho, essas notícias gloriosas da Palavra de Deus, que tanto fazem bem ao coração, tanto fazem bem à nossa alma, tanto fazem bem à nossa família. Também quero registrar aqui, pastor Jailton, a minha profunda gratidão por participar desse programa com o irmão, e o privilégio de, nesses 4 anos, ter repartido com as pessoas que têm nos assistido estas mensagens preciosas que emanam da Palavra de Deus. Amém. Então, até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, o nosso programa, então, de despedida. Programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.